Hello! Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam tendo uma boa semana, assim como eu. E eu tô de volta aqui com vocês hoje com mais uma novidade, mais uma análise de outro filme que lançou recentemente na HBO Max e deve estar chegando nos cinemas do Brasil agora e por esses dias que os cinemas vão começar a reabrir. Mas antes de eu falar do filme de hoje pra vocês, eu queria perguntar, vocês já viram a minha camisa do Baby Yoda? Se vocês gostaram dessa camisa, vocês vão encontrar essa camisa e outras camisas muito parecidas e tão maravilhosas quanto essa lá na Piticas IT Center. Vou deixar o Instagram deles aqui no vídeo pra vocês darem uma olhadinha lá. Então, voltando ao assunto de hoje, eu tô trazendo pra vocês a análise de Mortal Kombat, que foi lançado recentemente, como eu falei antes, na HBO Max. Então, pra quem não sabe, Mortal Kombat é nada mais nada menos do que a adaptação de um dos jogos de videogame mais famosos da face da Terra. Tem 1, 2, 3, 4, enfim, tem uma infinidade de jogos aí. Todos têm a mesma fórmula, que é um jogo de combate, obviamente, como o próprio título do jogo sugere. São lutas e lutas e lutas e lutas, mas elas têm um contexto por trás dessas batalhas. Geralmente o jogo é focado num torneio e assim a história vai se desenrolando em cima disso. Entretanto, com os jogos mais atuais, os detalhes da história foram ficando cada vez mais ricos e cada vez mais elaborados, de forma que o universo foi se expandindo, se tornando uma coisa muito mais concreta, uma coisa muito mais definida e uma coisa muito mais elaborada do que era inicialmente. Inclusive, jogos antigos foram relançados justamente com o intuito de acrescentar nessa história. Então, o filme é uma adaptação desses jogos tão famosos e tão queridos pelas pessoas que, assim como eu, vivem também no mundo dos games. O filme ele é roteirizado por Greg Russo e David Callaham. Greg Russo é roteirista estreante e o David Callaham é responsável pelo roteiro de Zumbilândia, Atire Duas Vezes e Mulher Maravilha 1984. O filme também é dirigido pelo Simon McQuoid, que também é um diretor estreante. Acredito que a única figura de renome mais conhecida para vocês e que está presente na produção do filme é justamente o produtor do filme, que é ninguém menos que James Wan, responsável pela criação da franquia de terror mais famosa dos últimos tempos, Invocação do Mal. Então, vamos ao filme. Mortal Kombat ele funciona muito bem como uma adaptação de jogos para as telas do cinema. É claro que aqui os roteiristas eles tiveram algumas divergências criativas para fazer a história fluir de uma maneira melhor. A principal delas é a criação de um novo protagonista chamado Cole Young. E esse talvez seja o problema principal desse filme. O protagonista ele não é alguém conhecido para os amantes do jogo, que são o principal alvo desse filme. Então fica uma coisa meio destoada do que a gente está esperando desse universo que nós já conhecemos. Apesar disso, outros personagens muito queridos do jogo estão presentes no filme, como Sonya Blade, Jax, Mileena, Kano, Sub-Zero, Scorpion, dentre outros, Goro, dentre outros personagens que nós já conhecemos e que estão presentes nesse universo. Nós também temos vários easter eggs para os amantes do jogo espalhados pelo filme, que se você prestar atenção você vai conseguir captar todos eles. Então o filme funciona principalmente como um fanservice para os fãs dos jogos Mortal Kombat, porque ele faz um apanhado geral desse universo. Mas como eu falei, a principal falha é o protagonista que foi criado especificamente para esse filme, porque ele não é uma figura tão interessante quanto os personagens que nós já amamos e conhecemos. Por esse motivo, os produtores do filme saberem que nós já conhecemos tanto esses personagens, eles não dão uma explicação e uma profundidade tão grande para eles no decorrer da história. Talvez o principal que mais ganhe destaque é o personagem do Scorpion, que é quem ganha mais contexto durante toda a história. Inclusive o prólogo do filme, que dura mais ou menos uns 15 minutos, é de fato o momento mais interessante de todo o filme. Sem sombra de dúvida, gente, o prólogo ele dura 15 minutos, mas ele é interessante, ele te prende e ele dá uma contextualização para quem são Scorpion e Sub-Zero, aonde iniciou a rivalidade deles dois, e também dá uma construção para toda a mitologia do filme que vai surgir a partir daí. Esse ponto também é absolutamente impecável no quesito de coreografia das lutas,
jogo de câmera, fotografia, cenário, é realmente muito bom. Entretanto, quando o filme sai desse prólogo de 15 minutos, as coisas começam a degringolar um pouquinho. Porque elas ficam, a história tá ali, você entende qual é o contexto da história, mas para quem é fã do jogo, falta a ideia do torneio. O torneio não acontece nesse filme, vou explicar para vocês o porquê no final desse vídeo. Então, falta um elemento importante que nós queríamos ver, mas a história vai se desenrolando de uma outra forma para alcançar esse torneio que a gente tanto espera. Só que para isso acontecer, existem várias coisas, e aparecem os personagens treinando, a mitologia vai sendo construída, mas o roteiro se perde justamente na quantidade de personagens que ele envolveu nesse filme. E olha que eles não trouxeram todos os personagens dos jogos para esse filme, mas mesmo assim o filme parece lotado demais. Tem muita informação e pouco desenvolvimento para essas informações. Apesar de tudo, uma das principais coisas que nós estamos aqui para assistir nesse filme é a violência gratuita. Gente, toda a violência do jogo, todo aquele sangue, corpos mutilados, está tudo presente aqui. O problema é que o filme é tão fanservice que ele acaba, gente, sendo cômico em determinados momentos que ele não deveria ser. Um cara no meio de uma luta solta fatality. Gente, pelo amor de Deus, é ridículo. Beira o ridículo se não ultrapassa esse limite. Então eles trazem esses elementos para satisfazer os fãs, mas acaba que beira o ridículo, porque a gente sabe que não é o jogo, e sim uma adaptação. Entretanto, apesar de restrições no orçamento do filme, os efeitos especiais estão muito bons e eles conseguem construir cenários convincentes. A caracterização dos atores está perfeita, literalmente não tem defeitos ali nesses quesitos. Mas como eu falei pra vocês, o filme é muito sobrecarregado de elementos, muito sobrecarregado de personagens que não tem espaço para serem desenvolvidos. O filme tem menos de 2 horas de duração e as coisas acontecem muito rápido. Outro problema que o filme tem, as lutas. Como o jogo é um jogo de lutas, é óbvio que o filme será um filme de lutas. O problema é que as lutas não têm exatamente um contexto. Elas acontecem de forma muito sistemática, muito montadas. Você sabe quando vai ter uma luta. Então o filme perde toda a sua imprevisibilidade, se tornando extremamente previsível. Mas é divertido ver porque as lutas são de fato muito bem coreografadas e são de fato muito bem montadas. A edição, ela não tem aqueles cortes rápidos que você não consegue entender o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo ali e você consegue acompanhar. Isso é um ponto de fato muito positivo. Agora, além do protagonista Cole Young, o que mais me incomodou nesse filme, além das frases de efeito super fora do lugar, é o fato de que o filme ele anda bem no seu primeiro ato, ele tem um ritmo muito bom. O segundo ato, ele é praticamente jogado na nossa cara, as coisas acontecem com uma velocidade absurda e não tem literalmente transição nenhuma do segundo ato para o terceiro ato. Quando você vê, já está no final do filme, papum, acabou. E é isso. Bom, vamos voltar para o ponto que eu queria falar para vocês. O torneio não acontece nesse filme porque a ideia dos produtores é que o filme tenha uma sequência. Essa sequência vai ser muito provável de acontecer pela receptividade crítica que o filme tem recebido e principalmente pela receptividade financeira que o filme tem recebido. O filme superou em visualização Mulher Maravilha 1984 quando estreou em dezembro no HBO Max. E olha que não são filmes do mesmo padrão. Mulher Maravilha era um dos filmes mais esperados do ano e Mortal Kombat, que tem um público-alvo totalmente diferente, já superou essa estreia de Mulher Maravilha. Nerds ao ataque, adoro. Então, é muito provável que a gente veja uma sequência e que esses personagens possam ser melhor desenvolvidos e a história melhor desenvolvida também. Mas o filme acerta aonde ele tem que acertar, apesar de que muitas coisas que ele deveria acertar, ele não consegue acertar, justamente por ele ser um filme excessivamente introdutório. Quando você chega no final do filme, você percebe isso, que ele é na verdade um prólogo de 1h50 para algo maior que está por vir. Então, de certa forma, ele não é um filme excelente, ele é um filme bom. Ele diverte e ele entrega o que a gente queria ver, que é porrada torta e à direita, sangue, corpo explodindo a tudo quanto é lado. E principalmente os golpes mais famosos dos jogos que eles conseguiram incorporar no filme de uma forma muito agradável. É o melhor filme de ação dos últimos tempos? Com certeza não. Existem filmes excessivamente melhores do que esse, mas é uma das melhores adaptações
de um videogame para as telas do cinema, porque como nós sabemos é extremamente difícil de conseguir uma adaptação boa de um jogo para o cinema. Mortal Kombat ele satisfaz no que ele promete entregar, apesar dos seus vários erros, mas em virtude de um orçamento pequeno e as suas várias limitações que são evidentes, o filme ele consegue superar várias expectativas e quebrar várias barreiras por aí. Então ficamos aqui no aguardo de que logo, pelo menos daqui a uns 2 anos, uma sequência seja produzida, porque o filme tem de fato potencial para alcançar o que os jogos são hoje. E é isso que nós queremos ver e é isso que nós vamos aguardar. Deixo vocês aqui hoje com esse vídeo, com mais essa crítica. Amanhã eu tô de volta trazendo mais conteúdo para vocês. Espero que a semana de vocês continue maravilhosa. Não se esqueçam de votar no Big Brother. Amanhã eu tô de volta aqui com vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, ligar as notificações, seguir a página do Movie Buff lá no Instagram e seguir também a Piticas IT Center para vocês verem outras roupinhas que nem essa aqui. Fiquem com Deus, bebês!